Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui interminável, vou fazendo os vídeos do YouTube, tá? Hoje eu estou trazendo para vocês dois vídeos aí, certo? Nesse primeiro a gente vai completar a reflexão do vídeo de ontem, no qual a gente falou ali sobre a questão do analfabetismo funcional e preconceito linguístico, essa questão da liberdade de expressão e até que ponto isso sustenta e justifica qualquer coisa, né? Qualquer manifestação aí, e essa estupidez generalizada que a gente tem vivido no Brasil aí nos últimos, enfim, na última década, né? E vamos hoje completar essa reflexão. E aí no segundo vídeo eu vou trazer um comentário aqui sobre uma fala da Anitta, tá? Que ela falou sobre a questão aí de criar algum tipo de lei que seja para poder diminuir a riqueza dos bilionários e tudo mais, tá? Vamos falar um pouquinho então sobre isso aí, tá? E antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo. Furar esse bloqueio inacreditavelmente bizarro e patético que eu vivo aqui, a gente tenta conversar a respeito aí, tá bom? Enfim, pessoal, então vamos lá. Relembrando, quer dizer, o título desse primeiro vídeo é esse aí, tá? Liberdade de expressão ou burrice mesmo? O que define o bolsonarismo, tá? E de maneira geral, tudo isso que a gente está vivendo aí nos últimos 10 anos, de maneira mais ampla, tá? Para relembrar, a gente falou no vídeo de ontem, né, que o objetivo era discutir essa questão da liberdade de expressão, de opinião, para ponderar até que ponto a homologia e a inclusão atrapalham a entender os mecanismos de alienação e as diferenças entre burrice e inteligência, né? Por quê? Porque essa ideia de incluir todo mundo, né, é importante, é fundamental, é democrático, incluir todas as falas, todas as manifestações. Agora, se isso acaba aí, né, isso é uma atitude, uma postura, ou enfim, é uma prática que sustenta a democracia a médio e longo prazo, ou isso, na verdade, acaba sendo uma espécie de, de semente de onde nascem os potenciais fascistas, neoditadores, etc. e tal, né? Há que se pensar isso. Ou, minimamente, quando não chega nesse nível aí, são aqueles que são, os estúpidos que acabam, causando prejuízo para muita gente. Ontem eu li que diretores e pessoas ali importantes lá dentro da Prevent Senior foram presos por homicídio, né? Por quê? Porque durante a pandemia venderam aí, saíram vendendo tratamento com cloroquina, né, na pandemia, a partir dessa ideia de que o importante é a liberdade de expressão e, a ciência e a história, a filosofia, isso não serve para nada. O mais importante a gente aqui, a liberdade é o bem mais importante da sociedade. E de fato, um dos bens mais importantes, mas não pode ser o único, porque se for o único, você acaba gerando isso aí, né? Enfim, e aí eu falei do discurso, né, daquele vídeo daquela mulher lá, da tal da Alessandra Faria Rondon, que foi presa, foi para lá defender intervenção militar e apontou lá três figuras, estava lá defendendo o Bolsonaro e apontando três figuras ali que eram apoiadores do Bolsonaro como traidores da pátria, quer dizer, sem noção total. Quer dizer, uma coisa radicalmente superficial, sem nenhuma extensão ali de complexidade, uma coisa muito pobre, né? E dei vários exemplos aqui para vocês também, falando da questão do anarcocapitalismo, né? do Milley, quer dizer, essa utilização que fica ali sempre beirando, né, a fronteira entre o cinismo e a burrice, né? Porque algumas pessoas aí que funcionam assim acabam, mesmo, né, a partir de uma ideia estúpida como essa de anarcocapitalismo, acabam ganhando dinheiro com isso. Então, muita gente acaba nem enxergando burrice nisso, né? Porque o dinheiro meio que cega muita gente, e ganhou dinheiro não é burrice, né? Agora, a expressão não diz nada e gera ali de maneira mais ampla prejuízos, né? A Argentina está caindo no bueiro aí, porque, né, isso aí não se sustenta, né, 1 ano, 2 anos, certo?
Enfim, e já fiz vários vídeos falando sobre isso aqui também, sobre essa falácia do neoliberalismo, etc e tal, tá? E o Milei é só apenas mais um caso desse aí. E aí, enfim, né, falamos sobre vários exemplos aqui, sobre a reflexividade negativa, e depois passamos para a questão do preconceito linguístico, que o Marcos Banho pondera muito bem aqui, justamente para poder pensar, né, essa questão que ele levanta aqui da liberdade e ao mesmo tempo do direito, né, de exercitar qualquer tipo de linguagem, pensar isso aí não no nível linguístico, estrito senso, nem no nível social, e, enfim, né, mas no nível da cognição, né, porque isso é fundamental quando a gente olha esse tipo de coisa absurda aí, né, e não é à toa que a justiça tomou essa providência lá de prender a tal Alessandra Faria Rondon, não é à toa que essas pessoas lá da Prevent Senior estão sendo presas agora também, e mesmo que não fosse, né, isso precisa virar foco de debate para além dessas providências jurídicas, né, quando é o caso, e isso deve virar também tema de reflexão, para a gente poder pensar aí como se posicionar diante disso e tudo mais, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, então, né, essa questão do Marcos Banho, e aí depois a pergunta passou a ser, né, o que é tudo isso, então? Né? O que é isso que a gente está vivendo? E aí o título do vídeo de hoje sintetiza, enfim, os termos que eu levantei no vídeo de ontem, e vou acrescentar mais uns 2 ou 3 aqui apenas para finalizar essa reflexão. Então, o que é tudo isso? É liberdade de expressão, é liberdade de opinião, isso é tudo, isso sustenta a democracia, né? Sozinho, né? É uma variedade de visão de mundo digna de respeito, chamar o neoliberalismo de anarcocapitalismo, sem nenhuma discussão mais ampla, sem nenhum debate mais aprofundado para entender qual é a bosta disso, qual é a falácia disso, né? Do cara ir para os Estados Unidos defender Estado mínimo do lado do Trump, que está ali pleiteando voltar a gerenciar o maior PIB do mundo. Os caras têm nada mais, nada menos do que quase 1/3 do dinheiro do mundo está lá, né? E ele está aqui defendendo o Estado mínimo e está indo lá para poder, enfim, tomar tapinha nas costas do cara. Quer dizer, é um negócio assim inacreditável. Isso aí é estupidez, né? O nome disso. Enfim, e aí existem nomes melhores, né? Como a gente ponderou aqui. Então eu trouxe para vocês aqui, mais uma vez, o termo do João César de Castro Rocha, né? Está aqui a dissonância cognitiva, que ele pondera aqui, e que no caso do bolsonarismo é uma dissonância cognitiva coletiva, né? E aí, por isso que muitas vezes se usa essa expressão, né, o gado, né? Porque essa noção do gado é um pouco isso, é aquele que vai seguindo o rebanho, né? Enfim. Falamos também do casamento entre ceticismo e admiração, que o Carl Sagan pondera aqui, né? E que no caso do bolsonarismo e no caso de qualquer fanatismo, a admiração acaba ficando quase que sozinha ali, enfim, desconectada do ceticismo, que é uma parte fundamental dessa equação, para você poder exercitar, enfim, a sua vida democrática, a sua participação democrática, e ao mesmo tempo tentar lutar para não ter prejuízo, né, na sociedade, não só no nível individual, mas também no nível coletivo, né? E aí, para finalizar, falamos também da questão do conceito de alienação, tá, a partir do dicionário, e que é uma palavra importante para entender essas questões aí, né? Quer dizer, a mulher vai lá pro Congresso e está ali xingando de traidores aqueles que apoiam o cara que ela apoia. Quer dizer, né, o nome disso é estupidez, é alienação, né? E as ilusões populares e a loucura das massas, esse trabalho aqui do Charles Mackay, certo? Que fala sobre, né, eles chamam de delírio coletivo, né? Que na verdade é isso, né? Essa coisa do gado, né? De ir seguindo, enfim, né, uma onda ali, né? Tem até aquele filme A Onda também, que eu acabei de comprar agora para poder, enfim, colocar aqui também na minha lista aqui dos filmes. E, enfim, diz muito o que é isso, né? As pessoas vão seguindo ali uma onda momentânea, sem fazer nenhuma reflexão, nenhuma ponderação, nenhum aprofundamento, nenhum debate mais amplo, né? E a coisa acaba descambando, tá? Então, e aí chegamos no livro aqui que fala sobre o conceito de analfabetismo funcional, tá? Que é uma expressão também que
explica muito bem esse tipo de postura, todas essas aqui, né, que eu ponderei aqui. O Dallagnol chamando uma paródia de fake, quando ele foi o autor do fake, né? Enfim, outras aqui que eu já citei, né? Vários outros exemplos aqui. Bom, vamos ver o que significa o analfabetismo funcional, para a gente ver se enquadra aí, tá? Tá aqui nas páginas 2 e 3, certo? Então eles dividem aqui em 3 tipos, tá? Os totalmente analfabetos, que seriam adultos cujas habilidades de leitura estão abaixo do 4º grau, impossibilitando ao indivíduo adquirir informação através da palavra escrita. E aí isso aí é o caso de, né, do analfabetismo linguístico estrito sensu, digamos, né? Quer dizer, não consegue ler. Agora, isso pode servir também para a gente... O Afonso Romano de Santana tem um livro muito bom que chama-se Ler o Mundo, né? E existem leituras de mundo que são praticamente analfabetas, né? Quer dizer, a pessoa vai ali defender um sujeito e chama os parceiros do sujeito de traidores sem a menor, né, sem o menor aprofundamento, sem a menor percepção de contexto, enfim, né? Uma coisa meio que próximo do analfabetismo mesmo. Na página 3, a letra B, então, tá? O segundo, né, o primeiro são os analfabetos, totalmente analfabetos, né, que talvez nem exista, né, totalmente analfabeto, porque isso aqui, na verdade, é uma classificação ligada ao estritamente linguístico, né? Ou seja, não saber ler nada, né? Agora, no nível cognitivo, não existe ninguém totalmente analfabeto, isso aí não existe. Agora, existem posicionamentos e posturas, leituras de contexto que são radicalmente analfabetas, né? E na página 3 tem as duas classificações seguintes aqui, tá? Os analfabetos funcionais, que é justamente essa aqui a questão desse livro aqui. Então, pessoas que podem ler materiais escritos de nível entre 4º e 8º grau, sendo capazes de desempenhar tarefas rotineiras ou não complicadas, mas a quem faltam as habilidades básicas para dar conta de viver bem em sociedade. E aí esse viver bem em sociedade vai variar conforme quem está lendo a palavra, né? Agora, do ponto de vista da percepção de contexto, do ponto de vista da leitura das conexões mais amplas da sociedade, o que é viver bem em sociedade? É você entender de maneira média para alta, né, esses contextos mais amplos para poder jamais fazer uma asneira dessa de ir destruir o Congresso Nacional dizendo que é traidor o cara que é parceiro do cara que você está apoiando, né? Chamar de anarcocapitalismo um sistema que dá dinheiro para rico, né? É uma coisa assim, isso é muito estúpido, né? Enfim, chamar uma paródia de fake, certo? Então, assim, no nível privado, nas suas idiosincrasias privadas, isso é problema de cada um, né? Agora, quando isso vai para o debate público, aí isso ganha um contorno diferente e merece o diálogo e merece aí o debate necessário até para poder desenhar melhor isso aí, a gente tentar superar esse absurdo que a gente vive aí no Brasil nos últimos anos, tá? E aí tem uma terceira classificação que seria os marginalmente alfabetizados, que seriam pessoas que podem ler entre o 8º e o 12º graus, mas a quem falta a equivalência do 12º grau necessária em uma sociedade complexa e tecnológica. Esse estágio aqui, então, o bolsonarismo não existe nesse estágio, né? É uma coisa simplória do início ao fim, imediatista do início ao fim, totalmente contraditória, desconectada de tudo, é um simulacro sistemático, quer dizer, né, não bate lé com cré, né? E as fake news são um exemplo evidente disso, né? Uma coisa meio de bolha que é feita para poder chegar em pessoas que estão ali ou negligenciando a necessidade de pesquisar ou de fato acreditando de forma fanática que aquilo ali é uma verdade restrita, né, aquela superfíciezinha medíocre que está ponderada enfim, naquele meme, ou enfim, na postagem, tá? Então, pessoal, tá aqui mais uma vez, tá, o analfabetismo funcional como uma característica aí do bolsonarismo. E, enfim, e aí como é que a gente responde a isso, né? Essa aqui é a questão do vídeo de hoje, tá? Como é que a gente responde a isso? Vamos tentar ponderar aqui rapidamente duas coisas. Primeiro, o Gumbrecht, já falei aqui dele, né, no vídeo passado,
ele fez esse livro aqui, tá? Produção de Presença, tá? O que o sentido não consegue transmitir. E ele está atacando aqui, tá questionando, está ponderando, está criticando um excesso de interpretação, de hermenêutica no debate, na academia, na universidade, na própria sociedade, tá? E tentando pensar essa ideia de presença como algo que substitua isso. E o debate e a dialética e o contraditório são produções de presença em cima do analfabetismo funcional radical do bolsonarismo. Se a gente não faz isso, essa tendência vai se expandindo, né? E essa tendência ela se expande conectada com características que já existem na sociedade brasileira, na direita brasileira, né? Que é o caso, por exemplo, da reflexividade negativa, que eu já expliquei aqui, que eu já ponderei aqui em alguns vídeos. O próprio complexo de Poodle, que também é algo, né, que já é arraigado há muito tempo, talvez desde o início do país. Né, o neomazombismo e várias outras coisas que estão aí contribuindo para que a gente viva nessa lógica aí de reflexividade negativa bizarra, né? E que acaba contribuindo para o país não caminhar, porque a gente vai tentando caminhar e a direita brasileira vai, sabota, destrói, né? Polui ali o Estado, polui as possibilidades de desenvolvimento do país com o interesse privado ressentido, desconectado de reflexão, desconectado de percepção histórica, desconectado de autocrítica, e a gente vai vivendo aí esse inferno, né? O Gumbert fala uma coisa aqui que pode ajudar aqui a pensar isso aí, tá? Ele diz o seguinte aqui, nas páginas 21 e 22, né? Acho que é isso, deixa eu ver, 21 e 22. Ele fala aqui, ó, o livro, ele está explicando aqui esse livro que ele escreveu. O livro desafia uma tradição largamente institucionalizada, segundo a qual a interpretação, ou seja, a identificação ou a atribuição de sentido, é a prática nuclear, na verdade, a única das humanidades, tá? Ele continua dizendo que nesse livro será questionada aqui a tese da universalidade da interpretação, certo? E aí ele vai falando mais, tudo mais. O livro se compromete com um repensar, em última análise, com uma reconfiguração de algumas das condições de produção de conhecimento nas humanidades. Ou seja, como se produz conhecimento na universidade, que está, segundo ele, muito poluída por um excesso de interpretação. Porque a ideia de interpretação, ela acaba justificando quase que qualquer coisa, né? Por que isso? Porque no lugar de uma conexão complexa e ampla entre a perspectiva do sujeito, a perspectiva subjetiva e os dados da realidade complexa, da realidade mais ampla, as conexões com a história e tudo mais, e com, todos os campos aí que estão na sociedade produzindo conhecimento, né, é substituída essa conexão por um subjetivismo raso e exercitado de maneira idiosincrática, mas justificado a partir de de um álibi protoconceitual, que seria essa ideia de isso é uma interpretação da realidade, né? Ou seja, a minha liberdade de olhar do jeito que eu quero, porque cada um é um, né? Isso, inclusive, é herdeiro, é um problema que a gente herda da descoberta do Einstein, lá, por exemplo, de que o observador interfere no objeto observado no exato instante da observação. Isso é uma realidade, uma verdade, isso. Agora, quando isso se torna, quando esse objeto, quando esse observador que interfere no objeto no exato instante da observação acaba sendo a única referência, o próprio objeto e a própria, a própria conexão ali acabam deslizando para fora do trabalho crítico ali, e fica uma coisa meramente, fica um exercício de idiosincrasia pessoal. E, bom, o debate aqui não é sobre a produção acadêmica, isso aqui é só uma ponderação porque o Gumbert está fazendo esse trabalho pensando nisso aí, mas isso serve perfeitamente para ver ali como é que funciona essa lógica bizarra, absurda do bolsonarismo e, de maneira geral, quase que da direita toda no Brasil, né? E no caso das fake news, nessas bolhas, né? Porque a bolha é bem isso, né?
esse subjetivismo da interpretação idiosincrática estrito sensu, né, para usar uma expressão aqui meio, né, engraçada, é uma bolha, isso não é outra coisa senão uma bolha, né, que não dialoga com o restante, que se auto-justifica, que se auto-refere, e que não faz autocrítica, e que não faz dialética, e etc. e tal. Tá? Enfim, e aí ele finaliza aqui dizendo, né, cadê aqui? Que isso aqui isso é uma crise mal resolvida, né? E o livro está interessado no que sugere que pensemos e, na medida do possível, possamos descrever como presença, sem ser anti-hermenêutico, né? E aí, por que é importante dizer isso? Porque não é o caso de ser anti-interpretação, mas é o caso de ponderar que essa interpretação precisa vir conectada com uma complexidade de contexto, certo? E é isso aí que ele está chamando de presença, produção de presença nesse livro aqui, tá? Bom, e aí para finalizar, pessoal, pensei então numa figura aqui para poder representar isso, que seria essa discussão dos refugiados, né? Que eu já fiz aqui em um vídeo. Tenho até vontade de escrever sobre isso, eu consigo me livrar desse lixo aqui que eu estou vivendo, que é fazer o quê? Que é pensar essa ideia aqui do Agamben, tá? Que escreve aqui nesse livro Meio Sem Fim, que os refugiados são a categoria do futuro, tá? E aí ele diz aqui o seguinte, ó, na página 24, ele fala o seguinte aqui: no declínio agora irrefreável do Estado-nação e na corrosão geral das categorias jurídico-políticas tradicionais, o refugiado é talvez a única figura pensável do povo no nosso tempo, e, ao menos até quando não for realizado o processo de dissolução do Estado-nação e da sua soberania, a única categoria na qual é hoje permitido entrever as formas e os limites de uma comunidade política por vir. Há que se ponderar isso, há que se pensar isso de maneira crítica, porque isso aqui é um absurdo, né, para dizer o mínimo. Primeiro porque isso desconsidera algo que as distopias do cinema e da própria filosofia, né, já estão mostrando. Se o Estado-nação acabar, quem vai substituir o Estado-nação não é um mundo de refugiados autorreflexivos. O que vai substituir o Estado-nação vão ser oligarquias de mega bilionários que vão controlar o restante a partir do poder do dinheiro, né? É ingênuo acreditar nisso aqui, né? Isso aqui não pode vir desconectado do Estado, senão, né? Por isso que eu tenho sugerido aqui o nacionalismo cosmopolita, para a gente manter a figura do Estado como figura política, e o mercado, e o cosmopolitismo, e as trocas culturais, mas sem perder de vista o local e sem perder de vista a importância da regulação e a importância de certas conjunturas que só o Estado, no momento, podem dar, né? E aí, para finalizar, ele também diz que, quer dizer, né, ele fala que o refugiado seria a única figura pensável do nosso tempo. Eu discordo disso e que o Estado-nação vai ser dissolvido, né, no futuro. Se for, repito, não vai ser substituído por essa lógica aqui, enfim, bonita que ele está descrevendo, infelizmente, né? Agora, por que eu peguei essa discussão aqui do refugiado? Porque o alienado, né, ou seja, o sujeito que está nesse analfabetismo funcional e, portanto, está nessa lógica da ilusão de massa, e, portanto, está nessa lógica da estupidez que a gente tem visto aí, quase que sistematicamente, é uma espécie de refugiado, né? Mas ele não é nem de longe essa figura aqui do refugiado contemporâneo, de um refugiado meio que pós-moderno, né? Do Agamben. É o contrário disso, né? Tá aqui mais uma vez, só para ficar registrado aí, tá? E aí eu pensei numa coisa que o Ailton Krenak fala aqui, no A Vida Não É Útil, tá? Que ele diz o seguinte aqui, né? Ele diz na página... que isso aqui, inclusive, essa fala do Krenak é a dialética da reflexão, digamos, apressada do Agamben naquele trecho ali. Porque ele diz, a verdade, na página 77, ele diz, a verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território, há muito tempo, numa reserva de 4.000 hectares, que deveria ser muito maior se a justiça fosse feita.
e esse confinamento involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes. Então, aí o que eu pensei aqui? Ele está chamando de refugiado, né? Quer dizer, ele tá aqui verbalizando um sentimento de refugiado dentro da própria terra e está classificando isso como um confinamento involuntário. O que seria o alienado bolsonarista, a ilusão bolsonarista, o analfabetismo funcional bolsonarista? Seria uma espécie de confinamento voluntário, né? E, portanto, uma espécie, eu até criei uma expressão aqui para representar isso, né? Como usar a metáfora do refugiado para pensar a alienação bolsonarista, né? O analfabetismo funcional bolsonarista, a ilusão de massa, a ressonância da estupidez, a admiração sem ceticismo, né? Realidade paralela, Brasil paralelo, né? Para poder usar uma expressão de umas figurinhas aí esquisitas que a gente está tendo que aturar aí nos últimos anos. Quem é o refugiado do conhecimento bolsonarista, né? Enfim, essa estupidez minion que a gente tem vivido aí, que tem exemplos aqui, sabe, inesgotáveis, né? É um retardatário da complexidade. Essa figura é um retardatário da complexidade, certo? E, portanto, do nacionalismo cosmopolita. A bolha das fake news é uma espécie de... O sujeito é um refugiado na própria terra, mas sem a autocrítica que o Krenak tem. E, portanto, mais do que isso, além disso, né, é um refugiado... É um refugiado da complexidade que vive um confinamento voluntário, certo? Ele escolheu aquilo, né? E aí, enfim, é um refugiado da complexidade, o Minion mora numa ilha e acha que a ilha é o país inteiro, né? O nome disso é ilusão, é simplismo, reducionismo, burrice mesmo, né? E a gente tem visto isso aí, essas manifestações aí, enfim, né? Que no vídeo passado, quem quiser acessar o vídeo passado, eu dei ali pelo menos uns 10 exemplos, tá, sobre isso aí, para poder refletir essa questão. Então, eu acho que essa figura do refugiado voluntário, né, da complexidade é uma boa figura para representar essa ideia aí de que, enfim, essas práticas, né, bolsonaristas e que são essa tempestade de estupidez que a gente está vivendo no Brasil nos últimos 10 anos. E, bom, enfim, e aí para a gente deslocar isso, né, é preciso a gente entender duas coisas. Primeiro, a necessidade de fazer a dialética, né, disso aí, o debate público, etc. e tal. E segundo, a necessidade de não cair no equívoco sutil de atacar a liberdade de opinião e a liberdade de expressão nessa dialética, né? É preciso sustentar isso agora, sustentar isso a partir de uma perspectiva de um encaminhamento de complexidade, de dialética, de contraditório e tudo mais, né? Porque se a gente defende só a ideia de liberdade estrito sensu, a gente acaba caindo na mesma vala comum da estupidez bolsonarista e não gera nenhum tipo de perspectiva mais ampla, nenhum tipo de modificação nesse contexto aí. Beleza, pessoal? Então, o vídeo foi isso aí, tá? Quer dizer, a pergunta, né? Liberdade de expressão ou burrice mesmo? O que define o bolsonarismo? Talvez os dois, né? A liberdade de ser burro, a liberdade de exercitar a estupidez. E aí a gente tem que exercitar a liberdade do contraditório para poder superar isso aí ou transformar isso em algo que seja minoritário aí no futuro próximo. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí, tá? Grande abraço, tamo junto. Fui.